O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros de longe e de perto que estão presentes aqui na casa de nossa mãe, Maria de Nazaré. E também dar as boas-vindas a você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadinazaré.com.br ou através do aplicativo. Obrigado mais uma vez por sua companhia, amizade, o carinho da sua atenção. E a você que se encontra enfermo, em casa ou nos hospitais, contem sempre com as nossas orações, que Nossa Senhora de Nazaré interceda junto a Deus por sua pronta recuperação, e muito em breve você estará conosco aqui na casa de nossa mãe para louvar e bendizer o nosso Deus por sua recuperação. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, quero iniciar a nossa reflexão de hoje contando para vocês uma pequena historinha que vai nos ajudar a entender um pouco mais a mensagem que as leituras querem nos transmitir. Certa vez, um casal muito rico que possuía um único filho, um filho de 19 anos de idade. Só que, como o filho tinha tudo do bom e do melhor, ele não valorizava aquilo que recebia. Pelo contrário, ele sempre desdenhava. E os pais sempre insistindo com ele para que estudasse, se formasse e fosse alguém na vida, não ficasse dependendo pelo resto da vida dos seus pais. Mas, como filho, e nós sabemos que muitos filhos não dão ouvidos àquilo que os pais querem falar, este filho não era diferente. Até que um dia o pai teve uma ideia. Procurou o filho e lhe fez uma proposta. Meu filho, vou dar aquilo que você quiser se você começar a estudar, prestar um vestibular e for aprovado. E o filho, interesseiro, perguntou ao pai: o que eu quiser? E o pai disse: sim, o que você quiser, pode pedir. E o filho então disse ao pai: pai, quero ganhar uma Ferrari de presente. O senhor me dá de presente? E o pai disse: claro, é só você estudar, passar no vestibular, entrar na faculdade e você vai ganhar a sua Ferrari.
E o filho então mudou de vida. Deixou de sair à noite, deixou os amigos de lado, começou a estudar, fazer cursinhos e prestou vestibular em uma universidade federal. Passou em primeiro lugar para a medicina. E o pai, feliz da vida com o bom resultado do filho, resolveu convidar os grandes amigos para uma festa de comemoração em sua mansão. E todo mundo compareceu, alegres, né? O filho estava todo radiante, sorriso de orelha a orelha, afinal ele ia ganhar uma Ferrari. E quando foi à meia-noite, o pai, feliz da vida, pediu para a banda de música parar de tocar e chamou o filho. O filho, todo sorridente, pensou: vou ganhar agora o meu presente. E o pai chegou até o filho com uma caixa bem embrulhada, e o filho então pensou: lá dentro deve estar a chave da minha Ferrari e também os documentos. E o pai fez um discurso bastante eloquente, alegre, pelo bom êxito do filho, e lhe entregou a caixa. O filho rapidamente agradeceu e já foi desembrulhando a caixa. E quando ele terminou de desembrulhar, olhando para dentro da caixa, aquele sorriso que era de orelha a orelha se transformou num rosto sisudo, carrancudo. Ele simplesmente pegou a caixa, jogou em cima do sofá e disse para o pai: a partir de hoje o senhor não é mais o meu pai, e que o senhor nunca mais me procure, e eu não sou mais o seu filho. E saiu de casa. Foi morar no campus da universidade. O pai por várias vezes o procurava, mas ele não queria saber do pai. E o pai então buscava, tentava, e o filho não dava atenção. A mãe, que era bem recebida pelo filho, também ia atrás dele, intercedendo pelo pai, mas o filho estava irredutível. E ele dizia para a mãe: jamais vou perdoar o meu pai, porque onde já se viu, no dia de uma festa, que eu ia receber a chave de uma Ferrari, ele me entregar uma Bíblia de presente? Isso eu não o perdoo. E foi passando o tempo. O filho se formou, não convidou o pai para a formatura, só a mãe. Abriu um consultório, o pai tentava procurá-lo, ele não recebia o pai. Até que um dia o filho, que era um médico famoso, recebeu a notícia de que o pai havia falecido. E ele então, para confortar a mãe, ele foi ao velório. Porém, o rosto ainda carrancudo, sisudo pelo que passou. Terminou o velório, ele acompanhou a mãe até a sua casa, e a mãe disse: meu filho, leve essa Bíblia com você, afinal foi o último presente que seu pai deixou, guarde-a com você. E o filho, para não entristecer mais ainda sua mãe, ele levou a Bíblia. Chegando no consultório, quando o filho foi colocar a Bíblia na prateleira junto com os outros livros, de dentro caiu um envelope. E dentro desse envelope havia um cheque em branco, assinado, e um bilhete que dizia: meu filho, está aí o dinheiro para você comprar a sua Ferrari. Mas lembre-se, nada disso tem valor diante dos ensinamentos da palavra de Deus. Valorize mais aquilo que a palavra de Deus tem para te ensinar. Paute a sua vida de acordo com os mandamentos da lei de Deus, porque você vai ser muito feliz. Valorize as coisas espirituais, não as coisas materiais. Assinado seu pai que te ama tanto. E a data do bilhete era a data da festa em que ele recebeu a Bíblia. É isso que nos fala as leituras de hoje, o desprendimento. Veja que na primeira leitura de hoje, que é a continuação do texto de ontem, nós vemos que os apóstolos
eles colocavam tudo em comum, inclusive Barnabé, que possuía uma espécie de sítio, né, ou chácara. Ele vende tudo e coloca nos pés dos apóstolos. Por isso que o autor vai dizer, os primeiros apóstolos, eles tinham um só coração e uma só alma, ou seja, um só sentimento e um só comportamento. E qual é esse sentimento e comportamento? É a partilha. Partilhavam tudo o que tinham, os bens materiais, mas também os bens espirituais. Porque a preocupação dos primeiros apóstolos era justamente divulgar, anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos, os primeiros apóstolos, os chamados apóstolos da primeira hora, eles nos ensinam que para seguir o Cristo Jesus, nós precisamos nos desapegar de tudo aquilo que pertence a este mundo e abraçar com muita fé, muita coragem, muita confiança aquilo que Deus tem para nos oferecer. O Evangelho, que é a continuação também do texto de ontem, vemos Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio e era um fariseu muito respeitado pelas autoridades judaicas. Ontem Jesus falava com ele que ele necessitava nascer do alto, ou seja, nascer do Espírito. E hoje Jesus continua dando esta catequese batismal para Nicodemos, dizendo a ele que ele agora precisa ter uma fé cristológica. Por isso que Jesus cita aí o livro dos Números, capítulo 21, versículo 4 a 9, que ele se refere à serpente de bronze. A serpente de bronze, ela representava a cura para as pessoas que estavam atravessando o deserto rumo ao Monte Sinai. As pessoas que vieram do Egito e que eram mordidas por serpentes, então olhando para aquela serpente de bronze que estava na haste, elas automaticamente ficavam curadas. E Jesus está falando para Nicodemos, todo aquele que cometer pecado e olhar para a cruz, ou seja, olhar para o Filho de Deus, ele também será curado, será libertado. Libertado do quê? Do veneno do pecado. Do veneno do pecado que mata as pessoas e as afastam de Deus e as afastam também do seu próximo. O maior pecado que as pessoas carregam dentro do seu coração e que é um grande veneno que vai matando aos poucos, é o pecado do rancor, é o pecado da mágoa, é o pecado do ressentimento, é o pecado da falta de perdão. Muitas das vezes nós tomamos decisões precipitadas, ofendemos pessoas que tanto amamos e pessoas que também nos amam muito. Tomamos decisões no calor da emoção. Não paramos para esfriar a cabeça, esfriar e acalmar o pensamento e o coração, para discernir bem aquilo que nós devemos fazer ou falar. Cuidado com as suas decisões, cuidado com aquilo que você diz para o outro, porque aquilo que nós fazemos para o outro, nós estamos fazendo para nós mesmos. Afinal, nós colhemos aquilo que plantamos. Não faça como o jovem da historinha do início da reflexão, que no calor do momento se afastou do seu pai, o seu bem mais precioso da vida, e depois, quando ele cai em si do que havia feito, já era tarde, porque o pai já havia partido. Não perca tempo, procure reconciliar, seja consigo mesmo, ou seja com algum parente, o seu pai ou a sua mãe, um filho ou uma filha. Aproveite este momento, porque se deixar para amanhã, poderá ser muito tarde. Afinal, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.